O anão era o herdeiro escondido. A mãe do milionário suplicou para que ele a escutasse. A água fez um som seco quando a mão enrugada cortou a superfície do tanque. Bolhas subiram e estouraram. Um lenço de renda escorregou dos dedos finos de Maria Aparecida e afundou. O relógio da estante bateu 7 horas, como se nada naquele lar, nem o ouro nas molduras, nem as cortinas caras, tivesse coragem de interromper o que acontecia atrás das portas fechadas. Roberto chegou correndo ao jardim na direção do barulho. Viu primeiro as mãos, depois o rosto, e por um segundo inteiro acreditou que tudo aquilo era um sonho ruim de quem perde o fôlego. Érica inclinada sobre a mãe, o vestido alinhado, a expressão dura. O corpo de Maria ensopado, os cabelos grudados à face, os olhos largos, pedindo apenas que alguém parasse. "Sai daí!" Roberto gritou, e a voz quebrou no meio. Ele puxou Maria para fora do tanque antes que a cena fosse pior. A água pingava do vestido como se insistisse em contar segredo, e Érica, impecável, recuou como se o susto fosse ela. Camila, que vinha atrás carregando um tabuleiro com sucos, deixou cair os copos e ajoelhou-se ao lado de Maria, tocando as mãos trêmulas com a reverência de quem acaricia uma santa. A neta, Laura, apareceu na varanda e cobriu a boca com as mãos, os olhos enormes de medo. Não houve gritos, não houve luta sangrenta. Foi um empurrão velado, uma coisinha que poderia ser negada com um aceno de cabeça. Mas havia no olhar de Maria, quando finalmente seu filho a olhou, todo o peso de anos de desatenção. Uma súplica antiga, quase implorando que ele, enfim, a escutasse. Se essa cena mexe com você, escreva nos comentários se já testemunhou ou desconfiou de alguma situação parecida. O silêncio dentro de casas que parecem perfeitas por fora. A mansão dos Azevedo era conhecida no bairro por seus portões de ferro e o gramado sempre aparado. Do lado de fora havia seguranças cordiais e carros de luxo. Do lado de dentro, camadas de regras não escritas que mantinham o coração da casa fechado. Roberto herdara os negócios e o traje impecável, mas herdara também a pressa. Reuniões, viagens, fusões, números. Maria Aparecida, sua mãe, ocupava um lugar paradoxal naquele mapa. Tanto símbolo quanto sombra. Era ela quem rezava todas as noites no quarto com o rádio antigo ligado em baixo volume. Era ela quem costurava pequenos mantos para a neta. Era ela quem, às vezes, lembrava de nomes que o filho já esquecera. Roberto a visitava em intervalos, almoço de domingo, telefonemas a cada 2 dias, nunca tempo integral. Para ele, o lar havia virado uma filial das demandas, um ponto de recarga que funcionava se mantido funcional, sem perguntas incômodas. Érica entrou na família com o tipo de elegância programada para never be caught. Formada, com cursos íntimos de etiqueta e um sorriso que sabia controlar as transparências, ela casara com Roberto na idade certa, com pacotes de expectativas sobre o braço. Por trás do acabamento social, exerceu logo o que entendia por poder: a administração da casa, o controle dos profissionais, a gestão do que podia e do que não podia tocar. Maria, com suas manias e seus hábitos de mulher simples criada na roça, era tão diferente quanto o verniz das mesas ao redor dela. A tensão foi crescendo não com grandes explosões, mas com pequenos recuos. Remédios sendo trocados por explicações vagas, as portas do quarto que se fechavam nos fins de tarde, uma desculpa quando a visita aparecia. Camila sabia dessas coisas. Camila sabia de muita coisa. Empregada desde a época do pai de Roberto, ela via a casa como se fosse de sua própria família. Era a memória viva da história doméstica. Ela tinha ouvido discussões sussurradas no corredor, ouvido tilintar de aparelhos que serviam mais ao controle do que ao cuidado. E havia visto mãos que empurravam, rostos que não olhavam. Observava Maria com um amor prático, arrumando pratos, guardando remédios num pote onde ninguém mais mexia. Quando a cena do tanque aconteceu, Camila sentiu o corpo inteiro reverberar, não apenas pela violência do momento, mas porque aquilo que se rompia ali era a última linha de negação de todos.
Naquela tarde, depois que os primeiros sustos foram administrados com toalhas e chamorno, Roberto envolveu a mãe em seu casaco e sentou-se ao lado dela. O jardim estava úmido, o ar pesado com cheiro de terra. Maria tremia, mas falava com uma clareza que vinha do fundo de quem já tivera de fazer escolhas difíceis. "Filho", ela murmurou, e a voz era pequena como se não tivesse forças para carregar o pedido. "Ouve a tua mãe, por favor, não fecha os ouvidos." Roberto lembrou de seu próprio silêncio. Lembrou-se de quando, menino, correra pelas escadas da casa e encontrara cartas escondidas, do pai com a testa enrugada, da mãe que fingia não saber. Lembrou-se de promessas que fizera a si mesmo, nunca mais deixar nada lhe roubar tempo. E por um instante, a culpa foi um objeto frio no peito. Camila pegou o envelope que havia encontrado por acaso no sótão, um envelope coberto de pó, com o papel amarelado de quem passa anos apagado, e o colocou sobre a mesa de centro. Havia um selo de cartório, uma assinatura tremida. Não era apenas uma carta de amor, era um reconhecimento, uma sequência de nomes que mudava a geografia da família. Roberto observou 2 linhas e a palavra que fazia tudo tremer: filho. Havia uma data e uma menção a um pequeno hospital da cidade vizinha, e o nome de Maria, escrito com carinho. Ali dentro havia também uma fotografia desbotada, um menino de sorriso tímido, cabelo cortado curto, olhos que pareciam castanhos como os de Maria. Ao lado do menino, alguém havia rabiscado uma palavra que nenhum dos presentes conhecia: Samuel. "Há quanto tempo você sabia disso?" Roberto perguntou a Camila, a voz baixa, sem nada daquela autoridade de homem de negócios. "Há anos, senhor", disse Camila. "A senhora contou a algumas de nós." "E o senhor pai? O senhor pai ajudou a esconder. Pagou. Mas sempre disse que ninguém precisava saber." A história que Camila puxou de sua memória veio em camadas. Uma noite em que Maria fora jovem, antes de se casar com um homem que lhe daria dinheiro e conforto, mas também regras. Uma relação curta, íntima, com um rapaz trabalhador de outra cidade. Um filho nascido de pressa e medo. A promessa dos velhos Azevedo de que o nome do menino ficaria longe da notícia, por proteção e por vergonha dos tempos. O menino, explicou Camila, crescera sob o cuidado de uma tia distante. Recebeu suporte financeiro fora dos papéis oficiais. Recebeu um pouco de tudo, menos o direito de um nome legítimo na família. Não era improvável, ao menos naquela casa, que se tivesse feito um acordo silencioso. Cria-se uma ponte de dinheiro para que o menino tivesse vida, mas se lhe negava a aceitação pública. Um pacto que parecia proteger a família do escândalo, mas, ao mesmo tempo, erguia um muro invisível entre o herdeiro e o direito de existir. Quando Camila falou, algo na face de Maria mudou. Não era só dor, era alívio, como quem pela primeira vez encontra fresta de ar depois de anos respirando por fenda. Ela olhou para Roberto com olhos que não eram os de antes, não eram olhos que aceitavam explicações fáceis. "Ele sempre vinha", disse Maria, a voz tão baixa que parecia cantar uma oração. "Não pedia dinheiro, só ficava ali, no portão, quando ninguém via. E eu, quando podia, chamava. Tinha medo, mas, filho, eu o segurava. Dizia que esse menino tem direito, que ninguém devia esconder aquilo que nasce do amor." A súplica dela foi um golpe. Não havia na fala de Maria nenhuma ideia de vingança, havia apenas o desejo elementar de ser ouvida. Era por isso que suas palavras funcionavam como fio elétrico no corpo de Roberto. Ouvir a mãe era, de repente, uma escolha com consequências que iam além de um pedido de perdão. Havia ali uma justiça pendente, envolta em documentos, memórias e pequenas visitas noturnas. "Onde ele está?" Roberto perguntou, já levantando-se com a atitude de quem resolve abrir uma gaveta de mistérios. "Na cidade de São Bento", respondeu Camila. "Trabalha com instrumentos, faz objetos de madeira. Sempre discreto, não gosta de aparecer. Dizia que não precisava. Levava um pão, às vezes uma blusa. Não sabia de nada legal, só que vinha.
A ideia de que um homem com nanismo, até então uma sombra na periferia da família, pudesse ser o herdeiro legal mudou o cenário inteiro. Não se tratava apenas de um morador de rua descoberto, era a possibilidade de existir, dentro daquela mansão repleta de quadros e protocolos, uma verdade que ninguém tivesse coragem de encarar. A herança, os nomes, as promessas antigas, tudo poderia ser reconfigurado. Roberto sentiu o mundo virar por um instante. A imagem de sua mãe quase submersa voltou com força. A água, o relógio, o lenço de renda no fundo do tanque. A sensação mais aguda não era a do escândalo possível, mas a de que ele, até ali, não ouvira a quem devia. A mãe que lhe pedira para escutar esperava por algo mais que atenções de fim de semana. Esperava, talvez, por reconhecimento e justiça. Érica apareceu na sala enquanto a conversa corria, os saltos clicando no mármore. Havia um esforço em manter a voz neutra, como se a casa fosse uma empresa e cada gesto uma ação de relações públicas. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, e os ombros rijos denunciavam que a pergunta era, para ela, defesa e acusação ao mesmo tempo. Roberto segurou o envelope com as mãos geladas. A fotografia desbotada parecia gritar por atenção, não por escâmbalo. Ele não tinha ainda formado opinião, só a necessidade de entender. Olhou para Érica e, por trás do ódio que sentiu, porque sim, a presença dela ali feria, havia também a pergunta: por que alguém que se apresenta ao mundo com tamanho controle sentiria tanto medo de um homem que, por anos, feria apenas a própria dignidade? Roberto segurou o envelope com as mãos geladas. A fotografia desbotada parecia gritar por atenção, não por escândalo. Ele não tinha ainda formado opinião, só a necessidade de entender. Olhou para Érica e, por trás do ódio que sentiu, porque, sim, a presença dela ali feria, havia também a pergunta: por que alguém que se apresenta ao mundo com tamanho controle sentiria tanto medo de um homem que, por anos, feria apenas a própria dignidade? Naquela noite, Roberto não foi dormir. Fechou a porta do escritório, acendeu a luminária e colocou o envelope diante de si. As palavras do documento paravam e recomeçavam como ondas. Filho legítimo, reconheço, direitos de herança. Havia um carimbo, a assinatura do pai, que agora não estava mais vivo para negar nada, e a indicação de que um fundo havia sido criado para o sustento do menino. Havia também instruções para que o nome não fosse exposto, por motivos que cheiravam a vergonha social dos tempos antigos. Enquanto lia, as memórias de infância apareciam intercaladas: o pai distante, a casa com quartos trancados, os bilhetes trocados por baixo de portas. Maria, por sua vez, vivia os seus episódios em silêncio, cosendo guardanapos, ouvindo o rádio onde cantoras antigas sussurravam sobre segredos e perdões. A descoberta do envelope não era apenas a revelação de um nome, era a abertura de uma ferida que fora costurada com mentiras e proteção equivocada. E Roberto sentiu o peso de ter vivido à margem da verdade. Algumas noites antes, ao passar pela varanda, ele vira um homem pequeno encostado no portão, observando a casa. O homem reparara em Roberto, levantara a mão num gesto quase tímido e depois fora embora com um passo simples. Na época, Roberto pensara apenas que havia mais gente pela rua, trabalhadores, turistas, e não deu importância. Agora, com a fotografia na sua mesa, o rosto daquela noite voltou como pista, o mesmo sorriso tímido, os mesmos olhos castanhos. Não uma coincidência, talvez uma ponte. Decidiu então, por gestos que pareciam pequenos mas que representavam um deslocamento, começar a reunir evidências. Pediu ao contador da família documentos antigos, realocou seguranças para vasculhar arquivos. Telefonou a um advogado de confiança que ele não procurava havia anos. Cada passo era uma escalada de responsabilidade. Não queria apenas remover Érica ou afastar imediatamente a agressora. Queria entender a veracidade dos documentos, a ligação de sangue e todo o arranjo que mantivera uma pessoa invisível durante décadas. Camila, ao ouvir que Roberto aceitava investigar, chorou, não soluços histéricos, mas lágrimas com a sutil alegria de quem vê a possibilidade de justiça depois de tanto medo. Laura, a menina, pegou na mão da avó e ofereceu um desenho improvisado: 3 pessoas, uma casa e um coração grande sobre tudo. A simplicidade daquela imagem deixou Roberto sem palavras.
ele percebeu, aquilo que sempre faltava: reconhecimento. Mas reconhecer alguém não apaga os danos da exclusão. Havia, por trás do ato simbólico de colocar um nome num papel, uma série de consequências práticas. Quem seria o homem? Como reagiria à ideia de herança quem sempre vivera fora do mapa? O que isso faria à presença de Érica, que já exercera controle? E, sobretudo, como reparar, sem transformar a cura em espetáculo, aquilo que venenara por anos? Camila tinha mais fatos. Contou que, na noite anterior, o homem que viera visitar Maria deixara um instrumento em madeira no portão, um pequeno violão com gravações finas, e que Maria guardara o instrumento como se guardasse um segredo. Chamava-se Samuel, disse Camila. Samuel dos Santos, nascido no Hospital de São Bento, registrado em papel que alguém fora obrigado a manter em um lugar seguro. Ele havia sido ajudado por um mentor, um antigo funcionário da família, que recebera dinheiro dos Azevedo em troca de silêncio e cuidados. O homem cresceu com habilidade manual e com um silêncio recebido como regra. E por algum motivo que cruzava vergonha, proteção e conveniência, acabara relegado à margem. Roberto tentou imaginar Samuel. Não queria imaginar um personagem reduzido à condição física. Queria imaginar uma pessoa inteira, suas vontades, suas pequenas dores, seu orgulho calado. Camila descreveu um homem que consertava móveis, que tocava violões com paciência e que evitava festas. Um homem que tinha dignidade e que, mais que qualquer coisa, queria ser reconhecido. Ele foi um filho, senhor, disse Camila, e a palavra filho ressoou no ar como lâmina afiada. A senhora sempre soube, fez tudo para protegê-lo. E talvez por proteção ele cresceu só. Mas ninguém tem direito de esconder um homem, nem uma mulher, por medo. Isso tudo trouxe Roberto a um ponto de não retorno. Ele poderia ignorar e manter o status quo. Poderia pedir ao advogado que enterrasse os papéis. Poderia, como tantas famílias, escolher a decência oportunista. Mas, olhando para a mãe que ainda tremia sobre a cadeira e para o envelope antigo, viu uma possibilidade diferente: reparar, ainda que parcialmente. Na manhã seguinte, Roberto foi até o endereço onde Camila disse que Samuel morava. A cidade de São Bento era pequena, com ruas que se descortinavam em nome de famílias que se conheciam toda a vida. Havia uma oficina discreta, com a porta de madeira levemente aberta, uma placa que dizia Oficina Santos, Instrumentos e Reparos. Dentro, o cheiro de madeira e verniz recebia o visitante com a honestidade do trabalho. Ferramentas bem cuidadas, instrumentos em diferentes estágios de conserto, uma bancada onde um copo de café esfriava. Samuel estava ali, diante de uma peça minuciosa, alinhando cordas com a paciência de quem tem tempo para prestar atenção. Era baixo, sim, a estatura não escondeu a presença humilde dele, mas o rosto tinha uma dignidade que rompia qualquer tentativa de reduzi-lo a rótulos. Os olhos, castanhos como a foto, levantaram-se com curiosidade. Quando Roberto entrou, houve um segundo de silêncio. Samuel ergueu a cabeça e reconheceu, sem que alguém precisasse dizer nada, a formalidade que carregava o homem diante dele. "Posso ajudar?" Samuel perguntou, a voz feita de coisas simples e firmes, sem pressa. Roberto hesitou. As palavras que queria dizer furavam a garganta. Desculpas tardias, explicações, um inventário de memórias. Em vez disso, falou sobre a mãe. Contou de Maria no tanque, do envelope, da fotografia, sem soar acusatório, apenas factual. Samuel escutou. Não havia explosões, não havia necessidade de drama. Havia apenas o encontro de dois corpos com história. Um filho conhecido pelo nome, um homem que vivera à margem e que agora se via convocado por documentos e pela voz de uma mãe. "Eu a conheço", disse Samuel, mais para si do que para Roberto. "Venho cá quando posso, ela me chama. Não pedi nada. Se ela me quer, é para rezar, conversar. Nunca imaginei que..." Os dedos de Samuel tocaram a madeira da bancada. E por um segundo, houve a fragilidade de quem jamais fora totalmente aceite. Havia também um brilho nos olhos quando falava de Maria, como se falasse de alguém que lhe dera pela primeira vez um selo de família. "Eu não quero problema", disse ele, com calma. "Só, se a senhora disser que sim, eu virei. Se a senhora disser que não, eu saio. Sempre fiz assim. A dona se sente segura, e isso basta."
Roberto viu ali não apenas um potencial herdeiro, mas uma vida inteira tecida na borda do que a família aceitara ser. Era uma presença que exigia de sua parte não apenas legalidade, mas humanidade. Perguntas se acumularam. Como reconhecer formalmente alguém sem expor essa pessoa a mais dor? Como reparar sem transformar a ação em espetáculo? Na volta para a mansão, os passos de Roberto foram mais pesados que o normal. Havia no bolso o relatório do advogado, com orientações práticas. Havia no peito a sensação de que nada daquilo poderia ser resolvido apenas com um cheque. A presença de Samuel testava o que a palavra herdeiro significava quando o herdeiro fora mantido invisível por décadas. Poder, sim, mas sobretudo dignidade. E havia também a questão da agressora. Érica não apenas machucara fisicamente, tinha construído um regime de poder que alimentava a invisibilidade. Enfrentá-la seria parte do processo, mas não eliminaria os ossos das coisas antigas. Na sala, Maria assistia ao rádio. O rosto parecia menos tenso do que antes, talvez porque havia sido ouvida, ainda que o ouvinte tivesse sido apenas uma funcionária e um envelope empoeirado. Laura aproximou-se com um desenho e depositou-o no colo da avó. Ao ver o rabisco, Maria sorriu com a força de quem agradece sem exigir. Olhou para o filho com uma súplica que não precisava de muitas palavras. Escuta-me, reconhece. Roberto sentou-se frente a ela. Segurou suas mãos trêmulas com cuidado. Mãe, disse, e a palavra era ao mesmo tempo um começo e uma promessa. Eu vou ouvir, vou descobrir tudo. Não prometo consertar amanhã, mas vou escutar, vou agir. Maria fechou os olhos e por um segundo permitiu-se chorar. Não era choro de fraqueza, era o choro de alguém que havia sido atendida, ainda que tardio. Era a confirmação de que sua súplica alcançou o filho. Ao mesmo tempo, em algum lugar entre o escritório e a cozinha, a casa decidiu que aquela noite não poderia continuar como antes. As cortinas pareciam respirar diferente. Os retratos nas paredes observavam com olhos que não pediam nada, apenas que a verdade fosse revelada. Roberto sabia que o caminho adiante exigiria coragem. Reconhecer Samuel publicamente poderia causar choque, alterar contratos, mexer com advogados e com pessoas que tinham sede do legado dos Azevedo. Afastar Érica exigiria provas, testemunhos e, mais do que isso, vontade de separar o afeto do interesse. Havia ainda a possibilidade de resistências internas. Cartas antigas poderiam sumir, testemunhas poderiam silenciar. A própria vida de Samuel poderia ser colocada em risco por exposição. Mas havia também a simplicidade da promessa que fizera para a mãe: escutar. Escutar a quem se tinha sido negado, escutar o grito em forma de fotografia, de envelope, de mãos enrugadas pedindo atenção. Era um ponto de moralidade difícil de contornar. Naquela noite, quando as luzes da mansão se apagaram e o rádio diminuiu para uma estação onde cantoras velhas falavam de saudade, Roberto tomou uma decisão inicial. Marcaria um encontro com Samuel no dia seguinte. Não seria um anúncio, não seria uma confissão pública. Seria um encontro íntimo, em que ouviria a história de um homem que viera visitar sua mãe em segredo. Ao colocar o telefone no bolso, ouviu passos na escada. Era Érica, indo talvez ao quarto, talvez ao escritório. Ela o olhou com um misto de curiosidade e frieza. Mais alguma decisão empresarial? Disse ela no tom de quem organiza um contrato. Uma questão de família, respondeu Roberto sem dar detalhes. Coisas que precisam ser ouvidas. Érica sorriu, controlada. Não era o sorriso condescendente de antes. Estava carregado de vigilância. Havia em seu rosto a suspeita de que algo que espalhasse demais poderia sujar a aparência polida da casa. Cuide para que isso não vire espetáculo, disse ela com voz baixa. As coisas do passado sustentam este nome porque ficaram no passado. Roberto sentiu que aquela frase continha obstinação que ousaria desafiar. O nome que Érica protegia era também uma fortaleza que excluía pessoas como Samuel por conveniência. E ali, no silêncio que se seguiu, uma linha muito simples se delineou. Ou Roberto permitiria que o nome permanecesse intacto à custa da dignidade de outros, ou escolheria a reparação, ainda que isso trouxesse ruído.
A manhã seguinte trouxe o encontro. Samuel chegou com uma sacola pequena contendo um instrumento parcialmente reformado. Havia nas mãos dele a prática de quem transforma a matéria-prima em música. Quando Maria os viu juntos no salão, ficou em pé com uma força antiga, aproximando as mãos. Laura correu ao encontro como se visse pela primeira vez a peça que faltava no desenho da família. Roberto ouviu as conversas que se seguiram. Não foram explosões, foram relatos com pausas, confirmação de nomes, anotações de datas, explicações sobre pagamentos que haviam sido feitos por fora dos livros. Havia entre as falas momentos em que Samuel falava pouco, como se economizasse palavras, e momentos em que sua voz se erguia com firmeza quando lembrava que jamais pedira reconhecimento, apenas a presença de quem lhe dera a vida. Eu sempre soube que um dia teria que mostrar meu rosto, disse Samuel, olhando para Maria. Não vim para reivindicar riquezas, vim porque a dona me chamou e eu fui. Não sou um problema para resolver, sou um homem que viveu. Naquele ponto, muitos olhares convergiram para Roberto. O rosto dele parecia cansado, mas havia nele uma decisão incipiente. Não seria fácil, mas não poderia mais silenciar. A súplica da mãe, filho, escuta, se tornara o fio que puxava todo o novelo. Ainda assim, o ar estava pesado. Do lado de fora, a cidade cochichava. Dentro, a casa respirava com a incerteza de quem precisa ajustar as peças. Havia questões legais a responder, acórdãos a rever. Havia também o risco de que, ao expor Samuel sem um acolhimento sensível, se repetisse o que sempre acontecera: a transformação da presença humana em espetáculo. A responsabilidade de Roberto, portanto, era dupla: reconhecer e proteger. Quando o dia terminava, Roberto caminhou até o balcão onde antes a foto estivera. A noite caía com a pressa de quem precisava decidir. No bolso do casaco, uma cópia da certidão de nascimento de Samuel queimava com o peso do que poderia mudar. Em vez de agir precipitadamente, ele resolveu por passos cautelosos. Primeiro, checaria a validade dos documentos com o advogado. Segundo, conversaria com a mãe e com Samuel sobre o que significaria fazer esse reconhecimento. Terceiro, garantiria que qualquer exposição respeitasse a vontade de Samuel. Foi então que, ao virar-se, ouviu um barulho no corredor. Parecia um passo hesitante. A velha casa, que já tivera tantos ecos, abriu-se para uma voz. «Filho», disse Maria, e a palavra foi um pedido concentrado. «Não deixe que o medo de mudar mantenha as pessoas escondidas». As palavras dela não exigiam respostas técnicas, exigiam atitude. Roberto sentiu naquele momento o mapa de sua vida virar de cabeça para baixo. Sair daquela encruzilhada implicaria em fazer coisas concretas: convidar o advogado, afastar quem ferira, preparar a família para verdades que feririam reputações. Mas a realidade do tanque, do lenço encharcado, de Camila ajoelhada, de Maria suplicando, tudo aquilo se mostrava mais relevante do que a manutenção de uma imagem impecável. Quando a porta do escritório bateu, alguém bateu. Era tarde, e o vento trazia o cheiro distante de uma chuva no horizonte. Roberto abriu e lá estava Samuel, o homem que poderia mudar a história dos Azevedo. Seus olhos, outra vez, eram honestos. «Senhor Roberto», disse Samuel com a calma de quem já atravessou mais portas do que julgamentos. «A senhora me disse para vir quando o senhor quisesse ouvir». A cena ficou suspensa como se o tempo, por um instante, aguardasse a escolha do homem que tinha nas mãos a capacidade de transformar uma vida invisível em presença reconhecida. Roberto sabia que o que decidiria nos minutos seguintes iria repercutir além daquela sala. Mudaria a dinâmica da casa, colocaria em teste a consciência de quem amava e de quem ameaçava a intimidade por conveniência. Ele respirou fundo e por um segundo viu a mãe no tanque, as mãos dela batendo a água. As lembranças o empurraram numa direção clara, mas havia também receios práticos que exigiam cuidado. Ainda assim, não podia mais fugir. Olhou para Samuel e então para Maria, que esperava na penumbra do corredor com olhos que não pediam lugar na mesa apenas por vaidade. Pediam que a dignidade fosse devolvida. «Venha para dentro», disse Roberto.
A voz firme e, ao convidar Samuel, sabia que estava dando o primeiro passo de uma mudança que prometia ser lenta, difícil e talvez redentora. Samuel entrou na sala como quem conhece portas e respeita o silêncio que elas guardam. A luz da tarde recortava seu perfil contra o tapete. Havia na sua postura uma mistura de cautela e dignidade, nada de vitimismo. Maria o recebeu com as mãos tremendo menos do que na primeira vez. Havia ali uma alegria contida, quase uma celebração discreta. Laura aproximou-se, sem pudor infantil, e pousou a cabeça no braço de Samuel como se reconhecesse um braço que faltara no desenho da família. Sente-se, disse Roberto, sentando-se de frente. Não quero pressa, quero ouvir. Samuel respirou fundo. Havia nele o costume de medir palavras, como quem não deseja ser força nem peso. Contou, com voz simples, memórias de encontros furtivos no portão, as manhãs em que deixavam pão, as tardes em que ajeitavam um banco no jardim apenas para ver a senhora costurar. Não falou de ódio, falou de cuidado, falou de como a presença dela tinha sido para ele um porto discreto num mundo que raramente lhe oferecia reconhecimento. Quando descreveu os trabalhos que fazia na oficina, o modo como afinava cordas e reparava violões, Roberto viu em Samuel não apenas um herdeiro em potencial, mas um homem com ofício, rotinas, desejos. Perguntou sobre o que esperava da conversa. Samuel respondeu com clareza. Não queria ser exposto nem usado como argumento. Desejava apenas que o que lhe pertencia por direito fosse tratado com justiça e que sua relação com Maria não fosse interrompida. Não quero bagunça, disse ele, só respeito. As palavras eram firmes. Roberto sentiu que pela primeira vez o que se colocava ali era algo que não se resolvia com um cheque atabalhoado. Havia que reparar e também acolher. Assim, decidiu agir com cautela e determinação. Convocaria o advogado, validaria os documentos e, se tudo conferisse, faria o reconhecimento civil, mas em acordo com a vontade de Samuel, preservando sua privacidade e integridade. Ao fim da tarde, com a cidade de São Bento já se preparando para o silêncio, Roberto voltou à mansão com Samuel e Camila. A atmosfera era tensa como corda esticada. Todos sabiam que mais cedo ou mais tarde, a verdade que se impunha precisaria enfrentar a resistência mais visível da casa. Érica chegou com a postura antiga, impecável, como se cada gesto fosse um cálculo. Houve por parte dela um esforço em transformar a cena numa peça de rotina. Perguntas pontiagudas, sugestões de inconveniência, uma tentativa clara de diminuir a importância do que vinha acontecendo. Roberto percebeu nisso não só defesa pessoal, mas o reflexo de um poder que se alimentava da aparência. Não haveria barganha sobre aquilo que comprometia a dignidade de outra pessoa. Está certo que a senhora esteja abalada, disse Érica, com tom polido, mas isso tem de ser tratado com cautela. Documentos velhos não são prova. Talvez seja melhor manter privacidade e evitar escândalos. Roberto olhou para a mãe. Maria apoiou as mãos numa toalha, o rádio desligado no canto. Havia na face dela uma calma que vinha do alívio, porque fora finalmente ouvida. Roberto sentiu a urgência de não permitir que a palavra dela fosse novamente abafada. Não se trata de espetáculo, respondeu Roberto com firmeza contida. Trata-se de justiça e de cuidado, e enquanto houver ameaças ou agressões aqui, este lugar não manterá quem as comete. A reação de Érica mudou. Pelo primeiro instante, sua máscara falhou, um tom mais frio apareceu. Não era apenas medo de exposição, era o medo de perder controle sobre um aparelho que ela transformara em sua própria narrativa de poder. As palavras começaram a vir mais ríspidas. Você está se deixando levar por uma história antiga, disse ela, aproximando-se demais. Não sabe o que olhos curiosos podem fazer. Se vamos abrir isso, fará como homem, com cuidado, não como um teatro. A casa assistiu ao confronto como se as paredes guardassem a memória de tantas negociações. Camila, ao lado de Maria, respirou com um peso que não se traduzia em palavras. Roberto tentou ainda um gesto conciliador, a fim de evitar ruptura desnecessária. Podemos conversar com calma, Érica. Tenho provas, vou verificar tudo com meu advogado. Mas a frieza da nora já não aceitava o tom paternal. Ela tomou a atitude que sempre dominara: procurar retaliação.
Ao anoitecer, Érica chamou o advogado pessoal e, com isso, a disputa ameaçou sair da esfera privada para breve constrangimento público. Foi o momento em que Roberto precisou escolher entre o conforto de uma aparência controlada e a coragem de proteger quem lá dentro sofrera. Ele escolheu a proteção. Quero que você saia da casa até amanhã, disse Roberto. Não será um gesto de ódio, será uma medida de segurança, até que tudo esteja apurado. Neste momento, a presença sua é fator de risco. Érica riu, um riso seco, de desprezo. A tentativa de contestar legalmente veio rápida, mas Roberto já havia acionado o que precisava. Segurança alinhada, testemunhas preparadas para dar depoimento se necessário e, sobretudo, a convicção de que não se permitiria que violência se tornasse rotina. O pedido de saída não foi uma expulsão teatral, foi uma medida administrativa e prudente. Na manhã seguinte, escolheu levar consigo alguns objetos pessoais e uma reclamação formal que, certamente, seguiria por vias jurídicas. A casa, por sua vez, respirou outro ar, o ar de quem deixou de tolerar violências veladas. Roberto acompanhou cada passo, não por sede de punição, mas por dever, e por algo que vinha de muito mais longe do que uma briga de casal, vinha da própria consciência. A mudança que ele representava não nascia de espetáculo, nascia da decisão de que cuidar significava agir. Enquanto se desenrolavam os trâmites, o advogado confirmou a autenticidade do documento encontrado no sótão. Havia carimbos, recados de banco e confirmações que não deixavam dúvidas razoáveis. Samuel constava como filho reconhecido em papéis antigos, e o fundo criado para seu sustento existia, ainda que manchado pela ilegalidade de mantê-lo fora dos registros públicos. Os Azevedos antigos tinham, por medo e conveniência, optado por um arranjo que hoje se mostrava como erro. Com isso, Roberto passou para a etapa prática. Oferecer a Samuel não apenas um reconhecimento simbólico, mas garantias reais. Assistência médica, opções de moradia segura se desejasse e uma compensação que regularizasse aquilo que for erguido em segredo. Mais importante, perguntou a Samuel como ele queria ser reconhecido. E Samuel, com a mesma calma de sempre, pediu algo que mostrava seu caráter. Desejava ser tratado como pessoa, não como prêmio. Eu quero escolher como isso aparece, disse Samuel. Se for para ser anunciado, que seja de forma cuidadosa. Se for para ficar entre nós, que fique. Não quero que minha vida vire coisa de curiosos. Roberto entendeu. Fez então um compromisso público, mas sem alarde. Validou os papéis, transferiu para Samuel o que lhe cabia e, ao mesmo tempo, garantiu um plano de vida que respeitava sua autonomia. Samuel recebeu em silêncio um envelope com documentos, um convite para participar de uma conversa sobre seus direitos e uma proposta concreta. Um espaço na cidade onde pudesse incrementar sua oficina, apoio financeiro e logística para manter seu ofício e sua independência. Camila recebeu uma palavra de reconhecimento que transformaria sua posição. Roberto, reconhecendo os riscos da casa ter perdido pessoas que a protegiam ao longo dos anos, nomeou Camila gerente da residência. Não como subserviência, mas como autoridade. A decisão partiu de um princípio. Quem vila testemunha e que age em defesa dos vulneráveis merece confiança e protagonismo. Camila aceitou e a responsabilidade lhe deu um semblante de alívio. Não era vingança, era reparação. Os dias que se seguiram não foram de solução imediata. Havia desgaste emocional, necessidade de conversas longas com advogado e psicólogo e a construção de novos limites. Roberto cortou sua agenda, delegou reuniões, passou a estar mais presente. Não por espetáculo, mas por recuperação de laços. Encontrou para si o caminho de terapia que equilibrou a culpa com atos concretos. Aceitou que reparar seria um processo e não um evento. O convívio com Samuel foi se firmando aos poucos. Ele visitava a mansão quando queria, levava Laura à oficina e a menina, curiosa, aprendeu a apreciar o som de cordas afinadas. Em uma tarde, sentaram-se no jardim e Samuel mostrou a Laura, com paciência, como limpar uma corda de violão. A menina riu alto ao perceber que o comerciante de instrumentos não era diferente de qualquer outro homem com talento. Tinha jeito para ensinar e se alegrava com simplicidade.
Você me ensinou a tocar um dedilhado, disse Laura, segurando uma pequena flauta. E agora eu faço som de passarinho. Samuel sorriu. Havia naquela interação um sinal de cura discreta. O reconhecimento de afetos que, por tantas vezes, estiveram à margem. Maria, que observava, sentiu seus olhos marejarem de novo. Lágrimas de quem via o tempo proporcionaram um acerto de contas humano. A expulsão de Érica não foi a última palavra. Ela buscou medidas legais, como era de se esperar. Mas a postura de Roberto havia mudado. Não mais um filho ausente que favorecia a conveniência. Agora, um homem que respondia por decisões. A casa tinha testemunhas, registros e um movimento social interno que não toleraria retrocessos. Além disso, havia algo mais sutil. A reputação que Érica tentava preservar se dissolvia diante de evidências e da mudança de atitude do herdeiro. Não era vingança, era consequência. Meses depois, a mansão não estava perfeita. Não porque esperar-se-ia a perfeição, mas porque o lar começava a pulsar de forma diferente. Havia visitas agendadas a Maria com mais frequência. Roberto inaugurava sábados de almoço em família. Samuel participava de pequenos encontros, não para falar de herança, mas para aprender a ser parte. Camila tinha a chave do escritório e responsabilidades que valorizavam sua história como cuidadora. Laura, crescendo, tinha agora ao seu redor mais pessoas que a protegiam por dever de afeto e não por conveniência. Roberto, por sua vez, tomou uma atitude pública que surpreendeu alguns, anunciando discretamente na empresa que implementaria um programa de apoio a familiares de funcionários com idosos dependentes. Não era ato de caridade midiática, era consequência de experiência íntima. Havia nele uma transformação que trazia responsabilidade social, a percepção de que o problema que enfrentara não era só da sua família, mas de muitas casas que escondem abusos pela aparência. Aos poucos, Maria recobrou serenos momentos de alegria. Não que fosse esquecer o que sofrera, lembranças assim não se apagam, mas começou a se permitir pequenas liberdades. Um passeio no jardim sem pressa, música alta no rádio numa manhã de domingo, a visita de Samuel sem olhares de reprovação. A neta, com sua inocência ativa, fazia desenhos que agora incluíam mais mãos, mais gente. A casa ganhou nova textura, menos verniz, mais humanidade. Em certo fim de tarde, reuniram-se na sala. Havia bolo na mesa, chá e um calor que não vinham apenas do forno. Samuel tocou um dedilhado ao violão. Camila sorriu enquanto servia. E Maria deixou escapar uma risanda firme, como se tivesse reencontrado um ponto de força que julgara perdido. Roberto, observando, sentiu uma calma que não conhecia tão claramente. Era o alívio de sentir que finalmente fazia algo que tinha consistência. Obrigada, sussurrou Maria olhando para o filho, por ouvir. Roberto apertou a mão dela. Havia ali muito para reparar ainda. Conversas difíceis com parentes, processos, limites que precisavam ser revistos. Mas o gesto inicial foi tomado. Ele aprendera que escutar pode ser tanto uma forma de amor quanto um dever moral. A história daquela casa acabou por ganhar repercussão na vizinhança, não como espetáculo, mas como exemplo de que a coragem de um herdeiro pode ser a diferença entre a manutenção do silêncio e a reparação de uma injustiça. Vizinhos começaram a procurar serviços de apoio, e a linha de denúncias sobre violência contra idosos na cidade teve aumento de procura, sinal de que quando alguém rompe o silêncio, outras vozes se sentem autorizadas a falar. Samuel, por fim, escolheu permanecer discreto, mas aceitou compartilhar sua arte com a neta Laura e com quem quisesse aprender. Em vez de transformar sua presença em festa, escolheu ensinar, consertar e sorrir. A relação com Roberto se construiu em respeito mútuo. Um homem que ofereceu reconhecimento e outro que recorreu à paciência e ao ofício para se integrar. Camila ocupou o lugar que merecia, com autonomia e respeito. Maria voltou, aos poucos, a ter sua rotina com segurança. No epílogo dessa mudança, numa noite em que o rádio tocava canções antigas e o vento fazia o cipreste sussurrar, Roberto caminhou até a janela do escritório e observou a casa iluminada. Pensou em quanto demorara para ouvir a própria mãe.
Pensou em como proteger alguém pode exigir perder certezas confortáveis. Pensou em Samuel, em Camila, em Maria. A promessa que fizera diante do tanque, de escutar e agir, fora cumprida, não como ato perfeito, mas como processo contínuo. Se há uma lição que ficou, é esta: o silêncio dentro de uma casa pode ser mais poderoso do que o ouro na parede. E quando a dignidade de um ser humano é negada em nome de aparências, cabe a alguém ter coragem de ouvir e de agir. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Não cale diante da injustiça. Proteja os idosos, denuncie quando houver sinais e esteja disposto a escutar. Se puder, inscreva-se no canal para que mais histórias que incentivem proteção e respeito cheguem a quem precisa.